Boa noite a todos. Muita paz. E que Jesus nos abençoe agora. Peço desculpas a vocês pelo atraso, mas foi por conta realmente do horário que nós saímos de lá, 7 horas. E para compensar, eu cheguei aqui, eu cochilei. E quase que eu passava daqui ia lá para São Félix. Mas, graças a Deus, alguém me acordou já na rodoviária. Aí eu tive que voltar correndo. São as histórias do Espiritismo, tá? Mas hoje o nosso tema é um tema extremamente significativo para todos nós que nos dizemos espíritas. E eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta, porque essa pergunta é altamente relevante para todos nós que estamos em busca desse novo amanhecer, de uma nova era no nosso planeta Terra. Considerando esse momento de transição planetária no qual todos nós haveremos de viver. Mas não necessariamente pelo fato de eu me dizer espírita, pelo fato de ter adotado, enquanto prática religiosa, a doutrina dos espíritos enquanto concepção, ideias. Porque todos nós podemos acreditar na imortalidade da alma. De alguma sorte, todos acreditamos em Deus. Podemos ainda nos dizer crentes na comunicabilidade dos espíritos. E todos os fundamentos básicos que estruturam o pensamento da doutrina espírita, ou ainda, se quisermos, o edifício da doutrina espírita. Porque são esses pilares que nos dão uma noção do que é ser espírita. Mas para além desses conceitos filosóficos, é preciso que nós nos perguntemos até que ponto verdadeiramente eu sou espírita. E conforme dizíamos, eu não sei até que ponto nós já nos fizemos essa pergunta. Porque se dizer espírita pressupõe um movimento de transformação, de renovação, de sair da nossa condição humana limitante, a qual muitos de nós que nos dizemos espíritas vivemos, para fazermos um movimento de transformação e de renovação, que esta transição planetária vai exigir de cada um de nós. Porquanto, não será apenas pelo rótulo, pelas convicções, que seremos os escolhidos para essa nova era em que a humanidade na Terra viverá. Mas, sobretudo, pela vivência dos princípios que a doutrina espírita nos traz. Daí ser ela, a doutrina espírita, a terceira revelação. Aquela que vem depois de Jesus para nos lembrar tudo quanto ele nos disse e nos trazer outras concepções em torno das leis de Deus. Porque o que Jesus basicamente fez durante o período em que ele esteve conosco foi fundamentar o conhecimento das leis de Deus, que ele assim intitulou como sendo o reino de Deus. E o reino de Deus pressupõe a vivência dos ensinamentos propostos por Jesus, sobretudo no quesito da lei maior, do maior mandamento da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Algo que talvez ainda não conseguimos fazer. E como tal, possivelmente podemos pensar, será que verdadeiramente eu sou espírita? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. É a inteligência perfeita. É a causa primária de todas as coisas. E será que eu amo profundamente? Ou será que simplesmente eu digo, sem muita convicção, que eu amo?
E semelhante a esse primeiro mandamento, eis que lhe dou o segundo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque o que vai diferenciar o período entre a vinda de Moisés para o momento em que Jesus esteve conosco foi exatamente esse segundo mandamento, que talvez seja o mais representativo para nós nos respondermos a essa questão proposta para hoje. Por que eu sou espírita? O que me faz dizer que eu verdadeiramente sou espírita? Porque acredito em Deus, porque eu acredito na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, nas leis estabelecidas e propostas por Jesus, ou simplesmente porque, em acreditando em todos esses pilares que sustentam as ideias da doutrina espírita, eu os pratico, eu os coloco em prática no dia a dia, uns com os outros, tendo como móvel principal esse amor ao meu próximo. Porque alguém já disse, e me parece que foi João, o evangelista, que todo aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Porque como pode alguém dizer que ama a quem não conhece e não amar aquele que conhece? Considerando que o sentimento puro de amor é algo que se constrói na convivência. O amor a Deus é uma relação de intimidade, de vivência com o Pai, através das suas leis. Então vem Ele, Jesus, e nos propõe que amássemos a Deus, conforme disse o teu antecessor, de todo o nosso coração, de toda a nossa força e entendimento. E Jesus, como disse também que não viria derrogar a lei, mas dar cumprimento, Ele nos propõe que nós, além de amar a Deus, que nós amássemos o nosso irmão, na medida em que nós nos amamos. Porque isso também é importante nós considerarmos. Eu não posso amar alguém que não seja na mesma medida em que eu me amo. E eu me perguntaria também, eu me amo? Qual é a relação de empatia que você tem para com você mesmo? Qual a sua relação de sentimentalidade para com você? Na medida em que eu me conheço, me compreendo, me aceito e procuro nessa convivência comigo mesmo o meu processo de crescimento, de evolução, de ampliação da minha consciência em torno da minha realidade de espírito. Porque a proposta da doutrina espírita não é outra que não seja esta: irmos em busca da nossa filiação divina, conforme propôs Jesus. Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. E para tanto é necessário que façamos esse mergulho interno, essa autorrevisão de nós mesmos, para que, em nos identificando com a centelha que existe em mim, divina, porque segundo está lá na Bíblia, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E como tal, deverei expressar na minha vida, nos meus atos, na minha vivência com o outro e comigo mesmo, essa expressão divina. E Deus, Ele é amor. Ele é bondade, Ele é fraternidade. Tudo quanto Jesus veio nos ensinar
e nos propor a viver para que nós pudéssemos adquirir o reino de Deus na terra. Porque esse reino de Deus, ao qual todos haveremos de um dia estar, é uma extensão desse reino de Deus que eu vivo aqui na terra. Na vivência do corpo físico, embora ele tenha dito que o meu reino não é desse mundo. Mas ele começa aqui e agora. Nesta oportunidade que nós estamos tendo, como tantas outras já tivemos, e não soubemos validar, não soubemos valorizar, daí nos encontrarmos momentaneamente nesse estágio de evolução de consciência em torno das leis de Deus, de provas, de expiações. Mas um dia haverá em que nós ampliaremos a visão, o entendimento da lei de Deus, não do ponto de vista mais intelectual, cognitivo, mas vivencial. Porque traremos para dentro de nós o conhecimento e o colocaremos para fora em forma de atitude, em forma de ação. Qual o lema da doutrina espírita? O que é que nos embasa a sermos espíritas ou seguidores do Cristo? É a ideia de que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade senão o amor em ação? Percebem? Então, quando eu me pergunto, quando eu reflito sobre o porquê sou espírita, ou se eu de fato sou espírita, é porque eu preciso me identificar com a proposta crística, não apenas na sua teoria, no seu discurso, na sua beleza, na sua integridade cósmica, mas fundamentalmente na prática comigo e com o outro. E desta forma, eu vou modificando a imagem, a face do planeta, conforme vem acontecendo ao longo dos milênios, dos séculos, dos tempos, em que a cada período da evolução do homem na Terra, esses homens e mulheres reencarnam para fortalecer esse ideal de fé, para nos dizer que é possível viver em um mundo como o nosso, ainda sombrio e obscuro, no qual não compreendemos na sua totalidade as leis de Deus, viver a expressão do amor de Deus no mundo. E esses são tidos como ícones, como representantes maior de Deus na terra. Aqueles que vieram em seu nome em missão para nos chamar a atenção quanto à necessidade de nós outros praticarmos a sua lei. Jesus, enquanto segunda revelação que a terra concebeu, do ponto de vista dos ensinos divinos para a evolução de todos aqueles que nela estivessem ligados. Porque Jesus é o nosso guia, Ele é o nosso governador planetário. É ainda de acordo com os Espíritos o nosso modelo de perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E como tal, eu preciso me espelhar tal como Ele o é, na minha condição humana e evolutiva. Porque para aqueles mais aquinhoados do ponto de vista moral e espiritual,
a expressão da vivência das leis de Deus, ou do entendimento dessas leis, é incomparavelmente maior do que a minha, que ora aqui me encontro falando dele e das suas leis. Mas dia virá em que, igualmente, pelo meu esforço, pela minha dedicação e pela própria lei de progresso que nos impulsionará a essas novas conquistas, eu conceberei a ideia de Deus muito mais avantajada, muito mais ampliada do que ora me encontro. E todos nós assim o faremos, porque essa é a nossa destinação. Porque ser espírita não é necessariamente ter um rótulo, uma facção religiosa. É muito mais do que isso. Porque em um diálogo memorável que Jesus teve com Maria, com Joana de Cusa, de acordo com Humberto de Campos no livro Boa Nova, ele vai dizer, dentre outras coisas a ela, que os templos são de pedras e todos eles um dia cairão, mas eu vim implantar a fé viva nos corações dos homens. E quando isso acontecer, já não mais precisaremos de espaços físicos como estes, que nos serve de laboratório, de aprendizado, de exercício para a prática da lei do amor e das outras que ainda nos falta. Mas aquele já aquinhoado com essas virtudes, alcançados ao longo da prática e da vivência pela lei do progresso, não importa se ele está dentro de um centro espírita, em uma casa de umbanda, em uma igreja católica, em um templo evangélico ou budista, ou nas ruas caminhando em Santa Amaro, praticando o que é da vontade de Deus, que é o amor. Amai-vos, eis aí o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nos disseram os Espíritos por Kardec. E o que é que nós temos feito? Nos amado ou instruindo? O que é que nós temos feito? Por que que eu sou espírita? Para ter o rótulo, e hoje particularmente é motivo de status, porque eu sou médium, porque eu sou palestrante, porque eu sou presidente de casa espírita ou algo que valha. Sou espírita porque eu detenho o poder dessas coisas humanas e transitórias, ou porque eu adotei os princípios da doutrina espírita, dos espíritos, para a minha vida de relação. E todos aqueles que quiserem conhecer a doutrina, é simples e fácil. Não precisa de um centro espírita, porque muitos o são sem nunca ter entrado numa casa espírita. Haja vista que hoje, diante das tecnologias da informação e da comunicação, qualquer um pode acessar esse conhecimento pelas redes sociais. Mas os fundamentos básicos da doutrina espírita nós vamos encontrar nesse livro que é do conhecimento de todos, o Livro dos Espíritos, no qual contém a base, a essência do que os Espíritos trouxeram pelos médios de então para Kardec.
São 1019 perguntas e respostas, em que ele vai trabalhar inúmeros temas, questões, quer seja da origem, da natureza, da destinação dos espíritos, que somos todos, quer seja ainda da origem do universo, a gênese, a criação, em que ele trata das leis, dos elementos gerais do universo, da matéria, do espírito, que é a primeira parte, quer seja ainda dos conceitos éticos e morais propostos por Jesus, as 10 leis morais, em que começa com a lei de adoração e termina com a lei de amor, de justiça, de caridade, e que nós vamos encontrar, por sua vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós podemos baixar em PDF lá na internet, sem precisarmos comprar o físico, sem precisarmos de uma doutrinária, de um grupo de estudos, pegar, abrir, ler e conhecer a doutrina espírita. Ou ainda, se quisermos conhecer o que vai nos acontecer depois da morte, como vivem os espíritos, como viveremos no mundo espiritual quando da nossa partida, se estaremos no céu, se estaremos no inferno, se estaremos com a consciência pacificada ou com a consciência atormentada pelas escolhas que fizemos mediante o nosso livre-arbítrio, porque uma das leis de Deus, em que está lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos, salvo engano a 9ª, que é a lei de liberdade. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Porque sou espírita? Porque eu entendo dessas leis de Deus e procuro usá-las a meu favor, ao meu crescimento, à conquista da harmonia e da paz da consciência, para que quando eu tenha esse retorno, que eu volte à pátria espiritual de onde saí um dia e que retornarei inevitavelmente, porque uma outra lei é a de destruição, em que nascemos, morremos e renascemos para o progresso, que já é uma outra lei. Repare que em uma citação nós temos quase que as 10 leis: a de conservação, a de destruição, a de liberdade, a de reprodução, porque nascer, morrer, renascer, pelo corpo, biologicamente falando, e pelo espírito. Por que eu sou espírita? Porque eu estou investindo no meu patrimônio espiritual. Porque eu estou em busca da minha libertação de consciência. Porque eu estou me harmonizando com a lei, fazendo esse caminho de transformação e de evolução, de forma consciente. Onde está inscrita a lei de Deus no homem? Qual a parte do corpo elas se encontram? Na consciência. E a consciência não é do corpo, é do espírito. Esse espírito criado simples e ignorante, fadado à perfeição, mas que tem um longo caminho, um percurso a seguir, a fazer, do qual ele é o principal protagonista. Ele é responsável pela sua felicidade, pela sua desdita, pelas suas aflições ou pelas suas realizações nobilitantes.
Por isso eu sou espírita. Porque eu detenho o conhecimento da verdade que me liberta. E o Cristo assim também ponderou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Dentro daquele simbolismo de buscar primeiro o reino de Deus e a sua glória, e tudo mais lhe virá por acréscimo. Por isso que eu sou espírita. Porque eu detenho o controle, a marcha do meu progresso e da evolução. Eu não transfiro responsabilidade para o outro. Eu as assumo, eu as conduzo, porque eu tenho liberdade de escolher. Como dissera o próprio Paulo de Tarso, que não era espírita, porque à época não se falava de espiritismo, não existia a terminologia. Mas ele vai considerar que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por isso que eu sou espírita. Porque eu entendo que mediante a liberdade de escolher, eu posso fazer tudo. Mas já minha consciência me diz que hoje já não posso. Porque eu estarei promovendo ou a minha libertação ou o meu aprisionamento no próprio corpo e me comprometendo com a mim. Porque não sairei daqui, desse mundo de prova, de expiação, sem que pague o último centavo, sem que me restitua com a lei. Eu sou espírita porque eu estou fazendo um investimento para que amanhã eu possa adquirir os resultados deste meu investimento. E que nós vamos encontrar simbolicamente na passagem evangélica da parábola dos talentos. Eu sou espírita porque eu entendo que o meu papel nessa encarnação é multiplicar de 2 para 4, de 4 para 8, de 1 para 2, e não mais como eu fazia antes, quando desconhecia a lei, enterrá-lo. Me endividar com a própria lei, porque é o que nós estamos fazendo, mesmo considerando ser espírita. Tal nos diz Filomeno de Miranda. Quantos são aqueles que em vida tiveram a grata, a suprema oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de laborarem dentro da casa espírita nas suas mais variadas possibilidades, dentre elas a de palestrante, a de médium passista, psicofônico, doutrinador, como médiuns escreventes, como presidentes de casa e tantas outras que ela nos oportuniza. E eu fali. E eu não vivi a proposta que eu divulgava. E voltei com a consciência em culpa. Espírita, colocava até no carro, porque é moda, né? Sou feliz porque sou espírita. Não tem sentido isso. Porque ser espírita é também um processo de transição, em que pese ser a terceira revelação. Eu sou feliz porque eu alcancei esse estado de felicidade. Que a doutrina espírita me ajudou, ampliou a minha consciência em torno da lei. Mas eu fiz o investimento para tal. Porque se dizer espírita e enterrar o talento é ser tal qual aquele servo da parábola. Será-me tirado ainda aquilo que eu não tenho. E a lei vai me cobrar isso mais adiante. E é o que muitos de nós
e posso me incluir nesse muitos de nós, vem fazendo ao longo das suas reencarnações, nascendo, morrendo, reencarnando, mas não estão progredindo. Porque progredir é dar um passo a mais na senda do caminho da evolução. É juntar tudo o que tem para construir o novo. Como nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, me parece. O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. É aquele que reconhece as suas imperfeições e esforça-se para deixar de tê-las. Eu me reconheço com imperfeições, mas eu estou lutando para sair desta encarnação sem elas. Ou quando não, pelo meu esforço, pelo meu investimento, sair ainda com ela, mas com menos força do que quando ainda entrei ao corpo. Porque na próxima, aquinhoado de novas virtudes, eu darei o passo definitivo para me libertar dela. E aí a gente se lembra de Santo Agostinho. Por que eu sou espírita? Porque eu passo em revista todas as noites as minhas ações. E aí eu pergunto, sem precisar ter uma resposta verbal, a gente faz isso? Ao cair da tarde de hoje, quem parou para se perguntar o que eu fiz durante todo o dia? A quem eu magoei? A quem eu ofendi? A quem eu teve um pensamento de raiva, de rancor, de inveja? A quem eu desejei mal? A um dos meus irmãos. E quem assim o fez, se comprometeu de amanhã e desfazer a ação. Porque isso é ser espírita. É você ser melhor hoje do que foi ontem, para que amanhã você seja melhor do que é hoje. É estar no controle do seu processo de evolução e de crescimento. E não apenas porque eu sou espírita, porque ontem eu fui católico, porque ontem eu fui evangélico, antes de ontem eu fui budista, e lá um dia atrás eu me lembro que eu era ateu, e continuo tal qual, infeliz e devedor da lei. E em todas essas passagens, eu tive a oportunidade de ser feliz e não fui. Porque não está no rótulo, não está na crença, está na vivência. Eu creio, mas é porque eu sei. E como eu sei, eu assumo a responsabilidade pelo que eu faço. Eu entendo que esta é a minha grande, única oportunidade para que eu avance, para que eu seja um desses escolhidos a fazer parte dessa nova era que a Terra vai viver. E acreditem nisso, já está acontecendo. Ao que Jesus considerou como sendo a separação do trigo do joio, da boa da má semente. Se eu sou a boa ou se eu sou a má semente, não é porque eu sou espírita ou ateu. É porque eu os pratico desta ou daquela forma. É a minha postura, o meu comportamento frente às coisas do mundo. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito se amarem. Reparem que a fala de Jesus, em todos os momentos, se refere a uma única coisa, que é o amor.
E a gente precisa pensar nessa perspectiva. Porque a doutrina espírita ela vem calcada nos ensinos de Jesus. É a parte religiosa da doutrina. É uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. E eu preciso viver mediante esse tripé. Porque senão, eu não sou espírita, verdadeiramente falando. Nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns uma colocação de Kardec, que é mais ou menos assim. Existem 3 tipos de espíritas, em que alguns apenas acreditam na manifestação dos espíritos. Acreditar na manifestação dos espíritos em si não é garantia de nada. Porque lá na época do Cristo também já havia manifestações espíritas. Os espíritos falaram naquela passagem do Pentecoste das línguas de fogo. Existiam os pitões, as pitonisas, aqueles que viam os espíritos. A própria história de Jesus começa com o Espírito dizendo à sua mãe Maria que não fosse para Belém ou para Nazaré, fosse para um outro local, que ela receberia, melhor dizendo, o anjo do Senhor, aquele prometido eleito do Pai. E tantas outras passagens que evocam a presença dos Espíritos. Ser espíritas apenas pelos fenômenos não é garantia de adentrar o mundo espiritual na paz da consciência. Existem aqueles outros que apenas acreditam nos princípios da doutrina espírita, mas que não os praticam. Aguardam uma nova época, um novo tempo, porque eu estou sobrecarregado de muitas coisas, porque eu tenho muitos afazeres e eu não tenho tempo para parar, para viver essas coisas, praticá-las. E eu acredito que mais tarde, quando eu envelhecer, me aposentar, quando eu não tiver tanta sobrecarga, talvez eu faça essas coisas. É um outro tipo de espírita, que vem apenas para tomar um passe, para assistir uma doutrinária, para fazer a sua doação do gasofilácio do centro, para fazer tratamento espírita ou espiritual, como se o tratamento espiritual fosse resolver o meu problema. Não vai nunca. Espírito não salva ninguém, não cura ninguém. Tratamento nenhum cura ninguém. A transformação é de dentro para fora. Eles auxiliam, eles nos ajudam, eles nos dão um reforço, mas a verdadeira cura é de dentro para fora. É a tal chamada reforma íntima que a doutrina espírita tanto defende. Porque eu sou espírita, porque eu estou fazendo a minha reforma íntima, com toda a dor, com todo o sofrimento, com toda a dificuldade. Porque ser espírita não é estar isento das provas, das aflições, dos problemas comuns de um mundo de prova e de expiações. Os espíritos não vão ficar limpando o caminho para que a gente passe e não tropece, não pise em uma pedra, não dê uma trombada no outro, leve uma, que não bata o carro, ou coisa que valha. Desde quando eu não esteja em sintonia com o bem, com os espíritos superiores. Porque eu posso vir para cá e ter que passar pelo testemunho de, ao sair, me dar conta que o meu carro foi roubado.
E aí? Porque eu estou aqui, eu tenho que estar isento de perder o meu carro? Não. Porque são situações comuns de um mundo como o nosso, em que nós propagamos o quê? O consumismo. Em que nós desejamos as coisas de Mamon mais do que as de Deus. Então eu posso estar dentro desse circuito e passar por essa prova. O que vai me diferenciar de mim, que conheço a doutrina, daquele que também perdeu o seu carro, roubado, foi roubado, que não conhece a doutrina? É a atitude, é a postura, é a forma como lida com as situações comuns da vida. Aí sim, a gente pode entender que a doutrina já está entrando em mim. Porque se dizer espírita não quer dizer obrigatoriamente que ela entrou em mim. E para muitos de nós, ela ainda não entrou. Apesar de muitas doutrinárias, muita água fluidificada, muito passe, muita desobsessão. Mas eu continuo tal qual cabeça dura, imprevidente, rebelde e tudo mais que nós vemos entre nós. Não quer dizer que não seja, mesmo assim, válido continuar na doutrina. Porque aí a gente se reporta à passagem evangélica do semeador que saiu a semear. E ele vai jogando a boa semente nos terrenos que encontra. Esses terrenos não é outra coisa que não seja o nosso estado de consciência através das reencarnações. O terreno é um só. Mas na primeira encarnação, ou nas primeiras, ele não estava pronto para receber a mensagem, a semente boa. Tanto é que cai, as aves do céu vêm e comem-nas. Depois ele vai encontrar um terreno também ainda impróprio, mas com a possibilidade de que germinou, mas logo depois o sol, ao nascer, crestou, queimou. E ela não vingou. Aquelas pessoas que vêm naqueles arroubos, sabe, de mudança, de renovação, entra, gosta, se apaixona, logo depois sumiu, desapareceu. No primeiro enfrentamento desistiu. No primeiro convite de Mamon, caiu fora. Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. Que nada, Senhor. Deixa para a próxima encarnação que eu não sou Jesus. Alguns outros, pelo esforço, pela dedicação, até ficam por algum tempo. Mas as coisas do mundo, as preocupações, abafam o projeto iniciado. São aquelas pessoas que começam muito bem, que seguem na doutrina, que ajudam, que se tornam voluntárias, que passam até o tempo dentro da casa espírita, e um esforço verdadeiro de mudança, mas não conseguiu sustentar o ideal. Não conseguiram chegar até o fim, embora estes também devamos respeitá-los. Porque a gente não sabe o que vai no coração de nenhum de nós. Não entendemos o esforço que ele fizera para se manter até ali naquele ideal. Mas sucumbiram. Mas somos nós que devemos ir até o fim, conforme propõe Joana de Ângeles em uma de suas mensagens, dando um testemunho verdadeiro de que é nessa encarnação que eu farei a minha transformação moral, se não definitiva, porque não é possível, mas darei um passo significativo para que na próxima eu volte mais fortalecido do que nesta que comecei. Mas isso demanda tempo,
dedicação, esforço. Desapegar-se das coisas do mundo, porque ele considerou igualmente que todo aquele que quiser entrar no reino de Deus deve deixar pai e mãe, tem que odiar os filhos, a parentela, as coisas do mundo. Como pode Jesus ter proposto isso? Ele, a encarnação do amor, propôs que nós odiássemos. E hoje sabemos, pelos ensinos da doutrina espírita, que esse odiar não tem o sentido que hoje nós temos quanto ao significado da palavra. Significava, à época, amar menos. E que nós podemos ler da seguinte forma: desapegue-te das coisas. Veja-se espíritos. Passe por elas. Utilizem-nas, mas não se prenda a elas. Isso é importante considerar quando eu me pergunto por que sou espírita. Porque eu estou aprendendo a me desapegar de coisas, de pessoas, de emoções, de sentimentos que me paralisam, que eu trouxe nessa encarnação e que muitas vezes eu levo, e que a minha missão era deixar de ter. Era a principal tarefa. Me desfazer da mágoa, do ódio, do ressentimento por aquele ou aqueles com os quais eu hoje convivo proximamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como vou poder amar a criatura que lesou a minha consciência, que me traiu, se ele não estiver próximo de mim? Pelas redes sociais, não existe isso. Na convivência, na dificuldade, nas limitações. É assim que eu aprendo a ser espírita verdadeiro, que é esta terceira condição. É aquele que conhece os princípios da doutrina e os vivencia diuturnamente. Nesse ponto ainda, me permitam, eu trouxe esse livro que sempre que posso, e repito sempre, eu faço citação dele, que é Entrevistando Allan Kardec, de autoria de Sueli Caldas Schubert. Inúmeras vezes eu me refiro a ele quando posso e o tema permite. E o tema permite, daí eu trouxe para nós refletirmos sobre duas perguntas que ela faz a Kardec quando ela vai tratar da temática verdadeiro espírita. Por que sou espírita? O que é ser verdadeiramente espírita? E a primeira pergunta é assim, observem. Sendo muito importante termos um parâmetro quanto aos espíritas sinceros, quais seriam aqueles que podem ser apontados como bons espíritas, ou seja, os verdadeiros? E ela foi buscar no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é Sede Perfeitos, no item 4. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em um grau superior de adiantamento moral. Por que eu sou espírita? Porque estou investindo nesse meu adiantamento moral. O espírito que dele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Porque eu sou espírita? Porque eu estou buscando ter uma amplidão, uma ampliação do entendimento do meu futuro. Eu não sou só matéria, corpo, eu sou espírito. E levo comigo as minhas conquistas morais realizadas na encarnação, que vai se acumulando com as outras que eu já tive das outras encarnações.
e hoje sou essa peça que vocês conhecem. E é isso que a gente precisa identificar. E aí ele vai, os princípios da doutrina espírita lhes fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Tem a ver com a pergunta. Será que os princípios da doutrina espírita, aqueles que nós começamos o encontro de hoje, já vibram em nós ou passam apenas por nós, na mente, no racional? Ou eles me estimulam, me motivam a seguir, mesmo diante das aflições do mundo, das provas difíceis pelas quais eu os enfrento nessa encarnação? Por necessidade de aprendizado. Porque ninguém tem aquilo que não precisa ter para crescer. Em suma, conclui a resposta. É tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Eu estou sendo comovido pelas mensagens dos Espíritos ou apenas as ouço? Acho bonitas, compro os livros e deixo tudo guardado nas estantes, sem nunca abrir para ler. Ou quando leio, não internalizo a mensagem para pôr em prática suas lições. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. É por isso que eu sou espírita, para reconhecer as minhas imperfeições morais e transformá-las, para domar as minhas más inclinações. Devemos pensar sobre isso. E aí, uma segunda pergunta é: isso nos faz lembrar, diante da resposta, o que disse o Mestre: a quem muito foi dado, será pedido. Assim será? E eles disseram: aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. A mensagem dos espíritos, ou a doutrina espírita, não é para os outros, é para mim. Por isso que não adianta fazer proselitismo do espiritismo. Querer fazer com que todo mundo se torne espírita. Cada um está no grau de entendimento e de vivência que conquistou sobre as leis de Deus. O que eu preciso é saber se elas, as leis, se os princípios já se incorporaram em mim. A atenção não pode mais ser para fora, apontando o dedo para aqueles que erram, que cometem deslizes morais. Mas a atenção para os três que estão voltados para mim, que me questionam se eu não faço tal qual eles os fazem e que eu tanto critico. Se na condição e na situação deles, que hoje reprovo, condeno, não faria igual ou pior. Porque somente na situação de prova é que a gente sabe quem é quem.
Só quando apertam no meu calo, ou pisam no meu pé, é que eu vou dizer se esses princípios já se incorporaram em mim ou apenas estão de passagem. Porque falar é fácil, mas viver é que é o grande desafio. Então, o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Por que eu sou espírita? Porque eu fui chamado a fazer parte aqui do Paz e Caridade? Ou porque verdadeiramente nele encontrei o roteiro, o caminho para ser, se não hoje, nessa encarnação, mas de uma futura, o escolhido para fazer parte desse reino de Deus, que Jesus há mais de 2000 anos veio implantar na Terra. Somos os trabalhadores da última hora. A convocação está aí para todos. Bem-aventurados aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Para concluir, por conta do horário, fiquemos com essa última questão que vamos encontrar no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, no item 30. Quando ela vai questionar a Kardec, na conduta diária, como deve agir o espírita? E aí a gente tem uma noção clara do porquê eu sou ou não espírita. Como deve ser o espírita na sua conduta diária? É o parâmetro para sabermos se somos ou não verdadeiramente espíritas. Estão prontos? Então anotem. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. E o que é o bem? Abrindo parêntese. De acordo com os espíritos, tudo quanto se encontra de conformidade com a lei de Deus. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. Entenderam? Lenir corações desesperados, operar reformas morais. Essa é a missão do espírita verdadeiro. É por isso que eu sou espírita, para investir nessas conquistas. É nisso que encontraremos satisfação real. E não apenas nas conquistas das coisas do mundo. Portanto, sugiro a vocês que ao chegar em casa, perguntem-se, na intimidade do ser, conforme propôs Jesus, adentrando ao seu quarto, em fechando a sua porta, questionem-se, por que eu escolhi a doutrina espírita para viver enquanto um princípio religioso? Por que eu sou espírita nessa encarnação? Quem sabe teremos muitas respostas interessantes que até então não sabíamos, não conhecíamos. Antes de concluir, conforme temos feito nos últimos meses, gostaria de fazer um convite a vocês. O primeiro foi vocês se interrogarem por que eu sou espírita. Eu tenho me feito essa pergunta de quando em quando. Mas o outro convite é que vocês conheçam o nosso canal no YouTube. Essa palestra que Alberto está gravando e que vai me ceder, a gente vai postar lá no canal,
que chama-se Roteiro Espírita. Já viu? Que bom. É o nosso canal no YouTube, onde nós estamos postando as palestras que estamos fazendo e também de outros companheiros e outros eventos. Estamos colocando voz no Evangelho de Mateus, assim como agora vamos colocar com comentários no Evangelho de João. Então eu estou precisando ainda também de novos seguidores e queria fazer um convite a vocês que conheçam ao menos o canal e se interessarem a vocês, inscrevam-se e divulguem, que eu prometo a vocês que a gente vai ter lá um momento de discussão para essa questão. Por que eu sou espírita? Tá certo? No mais, obrigado a todos, desculpem o atraso, até uma próxima oportunidade, se Edson permitir, se não ficar zangado comigo. Obrigado a todos.